Tem móvel dourado, tem móvel com forma de bicho, tem móvel estilo oriental, tem móvel que parece uma árvore, tem móvel de tudo que é jeito quando a gente fala em século XIX. Olá, você está no Arquiteto de Humanas, um canal sobre teoria e história da arquitetura, do design, do mobiliário, e no vídeo de hoje, mobiliário do século XIX. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist que a gente vem desenvolvendo sobre história do mobiliário. Começamos lá na antiguidade, por isso se vocês não viram esses vídeos, chega lá. Quanto mais a gente vai se aproximando do nosso tempo, mais assunto a gente tem, né? Então a gente precisa fazer um recorte. O século XIX, como eu falei lá no início, acontece muita coisa, mas a gente quer focar aqui nos móveis de estilo, ou seja, aqueles móveis que vêm desde a tradição do Renascimento, do Barroco, do Rococó e vão se desenvolvendo nessa sucessão de diferentes estilos, muitas vezes associados a qual era o rei ou o soberano que estava no trono naquele período histórico, né? Pois bem, antes de falar de móveis em si, vamos falar de contexto histórico, né? Na França, por exemplo, a gente já viu no vídeo passado, quem não viu, assista aqui, que eles, após a Revolução Francesa, passaram por um período muito conturbado, né, de instabilidade política enorme. E quando que essa instabilidade toda vai acalmar? Principalmente pela figura do Napoleão Bonaparte, esse líder militar que depois vira primeiro cônsul, depois vira inclusive imperador, como vamos ver no vídeo de hoje. Também é muito importante falar que esse é o século da ascensão burguesa. A gente vai ver cada vez mais a aristocracia, os nobres, perdendo poder econômico, perdendo status social para uma nova não, mas para uma classe cada vez mais forte, presente e influente na sociedade, que são os grandes empresários, os grandes banqueiros, os grandes industriários, os burgueses. Esses caras vão ser os novos grandes clientes de mobiliário, os caras que vão bancar e vão fazer as encomendas de móveis de luxo agora, muito mais do que a nobreza. Também é interessante pensar que esse é o século romântico. O romantismo, que é um movimento cultural mais amplo das artes, da filosofia, da cultura como um todo, ele se estabelece fortemente nesse século XIX e com ele vai vir diversas características como um apreço pelo passado, e não um passado como lá no neoclássico, que era o passado de Grécia, Roma, mas o passado até mais recente, o passado da Idade Média, um passado do Barroco, do Renascimento. Também eles vão olhar de uma forma muito mais romântica para a natureza, para o estar ao ar livre. Há uma rejeição da civilização, da modernidade, da metrópole em relação a essa visão bucólica, pitoresca, romântica da paisagem natural, por exemplo. E também o romantismo vai ser responsável por esse interesse por culturas exóticas. Então, influências de outros países, de outras culturas do outro lado do mundo, como o Oriente, vão estar muito presentes na Europa nesse momento, por influências românticas também. Mas vamos falar de estilo, né? Porque aqui, se a gente fala de história do mobiliário, a gente cai nos estilos. Primeiro os estilos franceses, tá? Começamos com o estilo Império, que marca o período do imperador Napoleão Bonaparte, Napoleão I. Talvez aqui a gente possa considerar como o último estilo aristocrático francês mais pujante, onde ainda havia aquele luxo, aquela figura do imperador. De fato, o Napoleão fez algo muito parecido com Luís XIV lá no Barroco, aquela ideia de que eu quero marcar o meu governo e usar a cultura de modo geral para dizer que eu tô aqui, que essa é a cara do Império Napoleônico. Ele fez encomendas de móveis, ele decorou o palácio e sempre buscando um estilo próprio, algo que até então não estava sendo feito. A base estética do estilo Império
é muito semelhante ao neoclassicismo já, aquelas bases, né, de beber das fontes do passado clássico. Talvez o que mais marque o Napoleão em si é essa admiração pelo Egito, onde ele foi, inclusive, lutar, né, na guerra como general. Então, absorveu muitas dessas influências do passado do Egito. Outra curiosidade desse período é que os móveis que fossem de ouro ou folhados ou banhados a ouro, eles eram restritos à família imperial, como uma marca, uma distinção para deixar a sua demonstração de poder. Também é muito comum móveis com emblemas, com monogramas, né? As iniciais N de Napoleão ou J de Josefina, né? A sua esposa imperatriz. Então, também sempre mostrando o seu poder, deixando ali a sua assinatura. Para mostrar a influência egípcia, tem essa cadeira aqui, uma poltrona, na realidade, né? Que além de ser dourada, ela traz esses símbolos em forma de palmas que lembram muito os motivos ornamentais egípcios. Também uma tipologia de mobiliário interessante que surgiu mais ou menos nessa época, que atribui-se a ideia a Madame Recamier, aquela socialite que era então uma entusiasta das artes e do mobiliário, que é a cama-barco, uma cama que tem a sua guarda e, né, o seu pé mais altos do que o colchão, com isso fazendo uma espécie de um berço, né, um barquinho, então chamada de cama-barco. E nesse outro móvel de cabeceira aqui, a gente pode ver também uma inspiração um pouco assim do período romano, né, daquela ideia das moedas com as caras dos Césares, né, os perfis dos soberanos, essas estrelas, algo bem típico desse período revolucionário, das repúblicas que vão surgindo, e uma inspiração bem romana, além de, claro, todos esses bronzes folhados a ouro, sugerindo também um móvel imperial, um móvel da família do imperador. Depois do estilo império, vai vir o estilo chamado restauração, que tem esse nome por quê? Porque é o retorno da dinastia dos Bourbons, que eram os reis Luíses, ao trono francês. É um retorno ao trono bem mais modesto, porque, como eu disse agora, a aristocracia vai entrando em baixa e a burguesia vai se destacando como os principais poderosos e influentes da sociedade. Então, o próprio Luís XVIII, que é o rei do início desse período, não vai ser um grande entusiasta das artes e da cultura ou encomendar móveis para os ebanistas reais. Ele vai se limitar a reaproveitar os móveis do Napoleão, só tirando ali o N, o J, as iniciais, né, aqueles símbolos que se referiam ao antigo morador do palácio, vamos dizer assim, e vai ficar bem feliz com o que já está por ali, né? Afinal de contas, não devia estar muito fácil pagar as contas e, né, o salário do urbanista real e etc. O próximo estilo vai ser o do período do rei Luís Felipe, que a gente vê de fato a burguesia tomando conta. Eles são os grandes protagonistas, eles que encomendam os melhores móveis desse período, e aquela era da aristocracia reinante dos ebanistas reais vai ficando para trás definitivamente. Mas o que tem de interessante nessa coisa da burguesia tomando conta? É talvez principalmente o gosto paradoxal que esses novos ricos têm. Porque, por um lado, eles são muito chegados no conforto, eles querem o móvel mais bem acabado, o móvel com todo o conforto, com todas as qualidades possíveis que a tecnologia da época é possível de fornecer. Mas, por outro lado, esteticamente, eles não estão muito afim de se associar a essa ideia de progresso, de civilização, de modernidade. Eles vão beber de fontes do passado, bem romanticamente falando.
Então os móveis vão lembrar estilos da Idade Média, vão lembrar estilos do Barroco, vão lembrar outras culturas. E então fica essa mistura. Ao mesmo tempo que os móveis são feitos com máquinas agora, eles são móveis que lembram um castelo medieval, por exemplo, ou móveis que lembram a corte de Luís XIV no Barroco. Então vai entender, né? Nunca houve tanta tecnologia e tanto desenvolvimento na indústria e ao mesmo tempo tantas referências de passado em termos estéticos. Ó, um exemplo para ficar mais claro. Essa poltrona aqui do lado é torneada num estilo renascentista, então a gente pode dizer é um neo-renascentista, né? E só que esse torneado já não é mais um torneado feito à mão como o dos artesãos do Renascimento, porém um torneado feito mecanicamente com máquinas, né? Então a gente vê aqui a diferença da coisa. Há uma aplicação da técnica, porém imitando técnicas passadas. É desse período também a poltrona Voltaire, que é uma espécie de uma poltrona baixinha, com um espaldar bem alto, envolvente e com o acabamento dos braços em volutas volteadas para fora. Uma poltrona bem característica desse momento. E o nome sugere o filósofo francês, porém o filósofo já estava morto há muitas décadas. Então, talvez o nome venha mais de uma referência à própria França, de ser uma poltrona francesa, não se sabe. Mas ficou conhecido, se vocês ouvirem falar em poltrona Voltaire, é algo tipo isso a que estão se referindo. Bom, e já que eu falei antes ali de neo-renascentista, é importante ressaltar aqui, ó, cuidado, muito cuidado com os historicismos, tá? Ou seja, com esses estilos que remetem ao passado, os neos, como eu falo, neogótico, neo-renascentista. Por quê? Porque um leigo muitas vezes pode bater o olho e ver aquele torneado e dizer: ó, esse torneado é característico do Renascimento, eis uma poltrona de 1400 e alguma coisa, de 1500 e alguma coisa. Não, cara, essa poltrona é do século XIX. Quantos castelos medievais, vocês não fazem ideia, foram construídos no século XIX? Então a gente vai lá naqueles castelos lá na Suíça, na Alemanha, né, e vê aquela coisa assim, só falta um príncipe, uma princesa, um cavalo branco para dizer estou num conto de fadas. Aí vai olhar de quando é aquele castelo, deve ser de 1200 e alguma coisa, deve ser do ano 800 e alguma coisa. Não, é um castelo de 1840. Viu por quê? Porque, como eu falei, o romantismo trouxe essa visão idealizada da própria Idade Média. Vai lá o imperador, o rei, o príncipe daquela região e manda fazer o seu palácio na forma de um castelo medieval, igual se fazia há quase 1000 anos atrás. Então, cuidado para vocês não confundirem, principalmente achar que aquela coisa é extremamente antiga e não, tem 200 anos no máximo. E de volta aos estilos franceses agora, para fechar, nós temos o estilo Napoleão III. Esse é um período de muito progresso, de muita força do Império Francês. Paris é totalmente reformada, a cidade medieval com as suas ruelinhas, dá lugar àquelas grandes avenidas que a gente conhece hoje. Quer dizer, eu fui lá semana passada, até parece, né? Não, eu sou viajado em livros, gente, tá? Não se iludam. E também foi a época das exposições universais, desse surgimento da indústria, da Torre Eiffel, várias coisas que hoje marcam a visão que a gente tem de França, que surgiram nesse período aí. E em termos de estilo, a gente tem aqui o ápice dos historicismos no mobiliário francês. Um historicismo que ataca para tantos lados que ficou até associado a um certo mau gosto, uma cafonice. E de fato é uma mistureba, gente. A gente percebe o século XIX já não como aquela coisa homogênea. Olha, esse estilo está bem definido, assim, esse bem... Até o próprio neoclássico, né? A gente tem a referência de Roma, Grécia, um pouquinho de Egito às vezes,
mas é principalmente Roma e Grécia. E agora não, agora tá valendo tudo. Então daqui a pouco vem uma cadeira que os pés lembram Grécia e o assento lembra China. E tem umas florzinhas ali que são tipo assim, uma pintura do Renascimento. Então pensa na mistureba. Realmente é muito fácil perder a mão e exagerar nas referências e fazer um troço cafona. Aqui, por exemplo, uma cômoda desse estilo Napoleão III, que é toda em laca escura e que tem aplicações de pinturas que remetem à natureza, mais uma vez, de passarinhos no ninho, de florzinhas, e a forma como essa pintura é feita lembra muito também aquela pintura do barroco holandês, lá do Rembrandt, do Rubens, né? Então, novamente está associado a estilos do passado, ao século XVII. E essa outra secretária aqui, esse móvel que parece que foi plantado uma semente e nasceu do chão. Uma escultura em forma de mobiliário cheia de folhas, cheia de galhos, né? Uma coisa... Realmente parece que esse móvel vai sair andando, assim, um ente do Senhor dos Anéis, sei lá. Um troço meio bizarro. E diz que quando a Imperatriz bateu o olho nesse móvel na grande exposição universal que teve em Paris, levou na hora, é meu, né? Se apaixonou, para vocês verem como era realmente a moda da época. Bom, deixemos os franceses ali e agora vamos falar um pouco dos ingleses também. Como é que foram os estilos de mobiliário ingleses no século XIX? Vamos ter dois estilos. O primeiro, o estilo regência. Esse estilo não é o mais relevante. Tá? Ele até era um pouco semelhante aos estilos franceses, porque de fato os franceses estavam, né, sempre à frente no lançar as modas, na influência cultural. A única diferença é que os ingleses sempre vão ser um pouco mais comedidos nos exageros formais. E uma outra marca desse momento no mobiliário inglês é o gosto pela tecnologia. Então os móveis transformáveis, por exemplo, estão super em alta nesse período. Móveis que se mexer uma coisa aqui eles viram outra, por exemplo essa cadeira que virando o espaldar para trás ela vira uma escadinha de 4 degraus. Não, pode ser até útil, mas assim, vamos combinar que é muito mais talvez pela necessidade do marceneiro ali de querer brincar com as coisas do que de fato uma utilidade, resolver um problema do dia a dia, né? Tanto que esse tipo de móvel a gente não vê mais por aí hoje. Olha essa outra poltrona aqui que é curiosa. Ela é inspirada num trono grego, então uma inspiração clássica. E aí ela vai ter esse zoomorfismo aí na forma de águia, na realidade na forma de grifo, né? Aquele animal mitológico que é cabeça de águia, corpo de leão, asas de águia, uma mistura, mas vejam que além dessas referências do passado tem também aquela preocupação, como eu falei, do conforto, da qualidade na forma desse estofado em couro, em botanê, lindíssimo, né? E que realmente parece que vai abraçar o usuário. Mas se a gente vai falar em Inglaterra século XIX, a gente vai falar da Era Vitoriana. E a Era Vitoriana também foi um período que marcou a prosperidade e a grandeza do Império Britânico. E o estilo vitoriano no mobiliário inglês é o estilo do historicismo, do ecletismo. Ué, qual é a diferença? Quando a gente fala em historicismo, a gente fala dessa inspiração, né, em estilos do passado. O ecletismo está simbolizando principalmente essa mistura de referências. Então eu posso pegar um pouco da antiguidade egípcia, misturar isso um pouco com Rococó, com Japão e China. Eu estou fazendo um estilo eclético, né? Um ecletismo nas minhas referências estéticas. Uma mesinha aqui que eu trago como um exemplo, né, de um neo-renascentista também, vejam aquele torneado de novo presente, que na Inglaterra pode ser conhecido como neo-isabelino, porque Isabel I foi uma das rainhas do período do Renascimento na Inglaterra, então às vezes a gente pode encontrar esses dois nomes.
E o móvel que vai virar símbolo do período vitoriano é o móvel Chesterfield, normalmente uma poltrona, um sofá, enfim, que tem esses estofados com botonês e grandes, volumosos de fato, que parecem muito confortáveis, vão ser sinônimo de mobiliário vitoriano. Com isso, vamos chegando ao final da nossa linha do tempo dos móveis de estilo. Daqui pra frente, gente, por causa de vários fatores que a gente vai falar mais à frente, por causa do desenvolvimento industrial, por causa do início do design e por causa também de uma crítica a esses historicismos cafonas, né? Essas coisas, essas misturas exageradas de formas e referências estéticas de várias culturas e períodos históricos diferentes, os móveis de estilo não vão ter mais o seu momento de glória no século XX, que vai ser um outro momento, que vai ser o momento dos móveis de design. Mas isso não quer dizer que eles não tenham valor, que não seja interessante, que não tenha algo para a gente aproveitar deles e que inclusive eles possam ser usados ainda hoje junto a projetos contemporâneos, claro, tendo um cuidado na escolha, na curadoria, na forma como eles vão de fato se encaixar num ambiente de 2021, por exemplo. Se você curtiu esse conteúdo, se de fato teve alguma coisa que agregou, não deixa de clicar no gostei aí, de comparecer com o joinha, porque faz toda a diferença aqui e ajuda esse vídeo a ficar, né, mais visível para outras pessoas também. Também deixo aqui meu muito obrigado do fundo do coração por estar assistindo até aqui esse vídeo, tá? E a gente se vê no próximo, que vai ser sobre o que? Não sei, mas eu aceito sugestões. Se vocês tiverem sugestões sobre outros temas que eu posso trazer aqui no canal, deixem aí embaixo. Valeu, gente, era isso, um abraço e até a próxima vez. Tchau, tchau.